Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e hoje eu vou falar sobre throttling de API. Mas não vou falar só focado em throttling de API, mas sim throttling, que quer dizer limites, né? Qual é o real motivo que você deveria se preocupar antes de configurar um throttling? Por que você deveria configurar um throttling? Porque isso aumentaria a resiliência, a segurança do seu ambiente, da sua aplicação e assim por diante. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, se você não é inscrito no canal ainda, não esqueça de se inscrever, ativa ali o sininho que eu estou postando sempre vídeos novos de coisas para te ajudar aí na sua jornada cloud. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre throttling de API. Basicamente, o conceito é você ter a capacidade de configurar limites nos seus recursos dentro da sua aplicação, independente se está em cloud ou não. Mas, bom, vamos focar em cloud porque o mundo hoje já está em nuvem, né? Praticamente tudo que você vai criar novo já pensa em nuvem. Então, quando você usa até mesmo uma cloud, uma nuvem, o que acontece? Você tem limites dentro dessa nuvem. É muito comum. Às vezes são chamadas de cotas, às vezes limites, soft limits, hard limits e assim por diante. Você vai encontrar isso em qualquer cloud provider que você buscar, independente do tamanho dessa empresa. Isso porque é necessário configurar throttling, que são limites para usuários, para que um usuário não avance a sua barreira e afete um outro usuário. Entendeu? Isso é muito importante se você parar para pensar. Então, isso quer dizer que se você não tem limites, você pode ter um usuário afetando N usuários? Sim, imagina só, é uma possibilidade. Então, a gente está falando de ter uma forma de você criar uma barreira que ajude com que você crie esse limite. Então, como eu falei, é um limite. Te ajuda em uma proteção. Inclusive, ele te ajuda, eventualmente, você evitar ataques que podem acontecer, como ataque de DDoS. Mas só para ter certeza que está claro o conceito e por que você deveria ativar, qual que é o real problema por trás dessa solução, é que, imagina nesse exemplo aqui, você tem sua aplicação ou sua API. Né? Vamos falar que é um API Gateway, ou se não é um container com uma API rodando lá e publicada. Enfim, aqui é uma API e uma aplicação que recebe conexões diretas. Conexões do usuário X, do P, do T, do O e do L. Pode ser grupos de usuários, qualquer coisa. Imagina que são pessoas diferentes. O que acontece? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 clientes que estão utilizando o meu sistema. E aqui está um KPI. O que é um KPI? Basicamente é um indicador que diz a saúde do seu limite. Poderia ser CPU, poderia ser número de requests, só para facilitar e exemplificar, e o que geralmente você não vê, isso nunca é baseado em CPU. Pode ter casos, mas basicamente não. Mas para simplificar, vamos considerar que aqui é CPU, de 0 a 100. Então a gente tem 5 usuários consumindo. O que acontece? Imagina que essa CPU, então, ela tem um limite até 100, de 0 a 100, e ela está atualmente sendo consumido 10. Imagina que cada um está consumindo 2 de CPU. Nesse exemplo, poderia ser o número de requests. No total, 10, então eles estão consumindo 10% de CPU. Imagina só se esse cliente X ele tem um problema. Esse problema, um looping, qualquer coisa que seja. Ou se não, até um ataque, se for uma API pública, ou até algo intencional. Enfim, imagina de 2 foi para 80. Isso quer dizer que a gente agora tem 80 e 1, 2, 3, 4, 8. 88%. Então quer dizer que ele ficou em 88%. Dependendo do tipo de sistema que você tem aqui, dependendo do que for, pode já começar a ter uma degradação da sua performance para os outros usuários. Isso já é muito perigoso, né? Imagina, até aqui está sendo usado basicamente um só cliente. Imagina se ele começar a consumir mais, se ele consumir que seja 100. O que vai acontecer? Todos os meus outros clientes vão sofrer uma indisponibilidade, porque minha aplicação em si ela vai chegar nesse 100%, que é o limite dela. Talvez ela consiga atender 100%, mas ela vai começar a ter despejo de request, então ela não vai começar a aceitar mais requests. Isso é um grande problema. Então, nessa situação, estou falando que um usuário poderia ter afetado todos os outros. Imagina aqui na AWS, né? Vamos parar para pensar na AWS, quando você cria C2. Imagina que, mesmo que, claro que você não vai ter cartão de crédito para isso, mas vamos imaginar que você fala, vou acabar com as EC2 de todos os servidores. Porque isso no Black Friday, porque se várias empresas grandes estão usando autoscaling, então quer dizer que se eu consumir todas as EC2, eu vou conseguir afetar todos os clientes? Em teoria, sim, muito esperto.
Porém, se você tentar criar um monte de EC2, como eu falei, mesmo que se você tiver cartão de crédito para isso, vai chegar um momento que vai ter um limite. E esses limites podem ser aumentados. Tem alguns que são hard limits, outros são soft limits. Nesse exemplo pode ser aumentado. E para aumentar, existe uma análise. Então tem um contexto todo de entender a quantidade de clientes, a quantidade de request que você tem, quanto de limite novo, para ter certeza que dá para atender todos os clientes. E quando a gente fala de uma API, na sua aplicação você também tem que ter esse conceito. Então isso acaba te ajudando a evitar possíveis ataques, ou até um poison request. Eu particularmente confesso que quando eu comecei a ler sobre, eu busquei por poison request, eu achei, nossa, é mais uma palavra para ataque, mas não necessariamente. Poison request é um request que está com defeito, pode ser um looping, pode ser um bug, pode ser algo nesse sentido. Também, a implementação de um throttling nas suas APIs ou na sua aplicação te dá um equilíbrio na forma como todos os usuários usam. Você consegue equilibrar os usos que um não afete o outro, que é basicamente o que a gente mostrou. Isso, sem dúvida, aumenta a sua resiliência, porque você diminui a probabilidade de um cliente afetar os outros. Dessa forma, você acaba tendo mais resiliência. Também te dá mais controle sobre os clientes. Por que controle, Douglas, se a gente só falou do problema? Porque se eu habilito um throttling, o que eu poderia fazer aqui nesse exemplo? Eu poderia falar, opa, agora eu já até risquei aqui minha API, né? Ficou feio eu ter riscado, não pensei nisso. Mas vamos considerar que eu falo a minha API assim, ó, no máximo 20 créditos por cada um. Eu fiz um estudo antes, eu falo, não quero passar 20 créditos a cada um. Então esse daqui tem 20, esse tem 20 e assim por diante. Isso quer dizer que esse, na hora que ele tentasse aumentar de 2 para 80, que foi no exemplo que eu dei anterior, ele já ia barrar no 20. Ele teria um problema, os outros não teriam problema. Olha só, muito interessante, né? E aí começa a ter formas de você fazer isso mais inteligente, porque pode ser que esse cliente aqui seja um grande processamento ou um grande cliente que é esperado que ele tenha mais consumo. Então você pode falar o seguinte, não, para esse daqui eu vou ter 50, já para esse vai ser 10, esse vai ser 5, esse vai ser 10. Então você consegue fazer customizado. Você pode fazer um geral para a sua aplicação. Então vou falar, olha, nunca passe de 100, para não precisar cair o seu servidor, por exemplo, né? Nunca passe de 100, mas ao mesmo tempo você consegue aplicar para diferentes conexões, diferentes clientes. Então isso sem dúvida te dá mais controle. Até pelo fato, acho que nem está aqui, coloquei assim, a visibilidade. Porque para fazer isso você vai ter que começar a ter um controle para entender quanto de tráfego cada usuário exige. E aí a gente para pensar em outras técnicas, né? Não só de SRE, mas vamos pensar ali no contexto do SRE, se você vê como funcionam os princípios, as boas práticas e assim por diante. Eles dizem que é importante você ter um SLO ou SLA, depende do contexto que você está, com o seu usuário final. E para cada um deles. Então aqui eu poderia ter um SLO. E para eu ter esse SLO, eu preciso monitorar. Eu preciso saber quanto de throttling eu vou ter. E assim por diante. Então está tudo envolvido. Eu preciso saber se o 50 está atendendo. Porque se todo dia ele está batendo no 50, pode ser que tenha algo errado. Talvez eu teria que aumentar, né? Então eu preciso monitorar isso. Isso me dá até uma visão melhor de quem está usando o que e quanto está usando, quanto próximo do limite está e assim por diante. Tem umas questões também que pode ser utilizada, ainda mais quando você fala de API. Agora pensando em API Gateway, claro que em outros lugares você consegue implementar, mas no próprio AWS API Gateway, você consegue colocar lá um request por mês. Olha só, 10 requests por mês. Então isso seria 10 chamadas da sua API por mês. Agora para pensar, né? Nossa, mas eu via isso no passado, quando o recurso era menos acessível. Mas eu lembro que eu já fui fazer cadastro em alguns lugares que ele fala assim, ó, se você for prêmio, você tem 10 chamadas, se você não for, é uma para teste, uma por mês, uma por não sei quanto. Como que ele faz isso? Isso é um throttling, essa é uma forma de throttling. Por exemplo, baixe uma URL por aqui, né? Por essa API você baixa o pacote, aí você só pode baixar uma vez por mês. Então é uma maneira de fazer um throttling, né? Legal, então a visibilidade do custo, como eu falei, você acaba conseguindo fazer até um controle de custo para que custo tanto para a venda do seu produto, para entender quanto você vai liberar para cada cliente. Como eu falei, o limite de 50 é tanto, de 20 é tanto, de 10 é tanto. Pode ser que faça sentido para você, né?
E você pode fazer configurações de throttles por segundo. Então, quando eu falo esses números, eles poderiam ser número de requests. Você poderia falar, não pode ter mais que 10 requests por segundo, TPS. Não pode ter mais que 10 requests por minuto, né? Ou por hora, ou por mês, por dia, e assim por diante. E aí, falando mais especificamente sobre API Gateway, eu vou até fazer um vídeo um pouquinho mais falando como que isso daí funciona, mas você consegue, e é totalmente um serviço gerenciado, tem uma opção depois que você cria a sua API, que se chama Usage Plan. Através desse Usage Plan, você implementa exatamente o que eu mostrei aqui, sem muito segredo. Ah, mas pô, como eu diferencio quem é usuário X, P, T, O, L e assim por diante? Através de um key, que é esse API Key. E esse API Key, ele vem aonde? No header. Então, quando esse usuário ele manda um request, ele tem lá o pacotinho do HTTP com várias informações. Ele tem informações fixas e aqui ele vai ter vários blocos que são headers, que você pode adicionar esses headers. E esse header ele pode vir, inclusive, aqui já, onde precisa vir de algum lugar, na verdade, né? Então, ele viria no header para que você consiga dizer, para esse tipo de header, para essa chave, o meu limite é tanto. Beleza? Então é isso daí, pessoal. É isso que eu gostaria de falar de throttling. Espero que você tenha entendido, esteja claro esse conceito. É muito importante quando você está pensando em contextos de aplicações. Beleza? É isso daí. Valeu e até a próxima.